135 anos da nossa querida cidade de Lajeado. E também estamos num ambiente especial. Especial para o empreendedorismo dessa cidade, para os empresários. Também para mim, trabalhei aqui na ACIL durante 6 anos. A gente está na sede da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, um local icônico, e vamos conversar com o atual presidente, o Jones Zagonel, e o Eduardo Gravina, que já está ansioso, né, Johnny? Aguardando a posse em março. Nosso time de trabalho, Rosana Vaz, David Tirp, família Malman, a Jéssica Malman, Leandro Malman, João Inácio, André Queiroz, e também aqui o Lucas, está acompanhando aqui, o executivo aqui da CIL está nos acompanhando. Marcas importantes, apoia o projeto Meu Negócio. Black Contabilidade, simplifica a gestão contábil do seu negócio. Aliás, a Graça foi presidente da CIL. Marcal tem propriedade intelectual, marca registrada, sucesso garantido. Moto Mecânica Locadora e concessionária Volkswagen. Consultora Diamond, futuros negócios em Lajeado já tem endereço. Diamond Platinum Tower, salas modernas, infraestrutura. Invista no lugar certo. Dale Carnegie, potencialize sua equipe, conquiste clientes e lidere o mercado. Consultora Giovanella, 40 anos, pavimenta caminhos e une comunidades. Pórtico Pré-Fabricados, uma empresa especializada em soluções de estrutura pré-fabricada. BI Machine, esqueça planilhas, manuais, conheça a BI Machine, a maior plataforma Analytics da América Latina. Lorenzon Plásticos, sustentabilidade é o que nos move, operação da equipe do César Lorenzão, encantado. E Sharon Perosso, gestão tributária, nosso foco é transformar tributos em oportunidades. Tudo bem, senhor Zagonel? Muito obrigado por nos receber aqui para a gente bater um papo sobre a CIL, empreendedorismo, e no aniversário de Lajeado. É uma data especial, né? Então, seja muito bem-vindo de volta a essa casa, onde esteve por tantos anos, aí, com certeza uma fase que deve ter sido muito rica da tua vida, né? E o prazer estar aí falando com todos os ouvintes, falar um pouquinho sobre o Lajeado, sobre a CIL, sobre associativismo, sobre empreendedorismo, sobre a reunião disso tudo que a gente faz aqui nessa que é a casa de quem empreende. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Vink? Muito obrigado. Uma honra estar aqui contigo. Acompanho o programa todas as semanas. Minha irmã esteve recentemente também. Foi verdade. Para a família. E é um prazer estar aqui, podendo falar sobre o que a gente faz aqui, né? Tentar explicar. É muito difícil explicar o que a CIL faz, mas como tem um ex-presidente que fala, né? Eu não sei direito o que a CIL faz, mas tem coisa que só a CIL faz. É verdade. Né? Então, vamos lá. Estamos aí. Eu quero falar uma característica que a gente tem no Vale do Taquari, aqui em Lajeado, muitas famílias empreendedoras. Vocês também vêm de uma família empreendedora. Como é que é carregar o carimbo, né, da família Zagonel, um dos filhos preferidos do Zé Zagonel, né? Qual é a importância disso? Como é que tu encara isso de uma certa forma, dentro de uma cidade empreendedora, de muitas empresas familiares, desse seguir tocando o empreendedorismo com o nome Zagonel aqui, Julinho? Primeiro alertar, né? Um dos 5 filhos favoritos, aliás, mas eu acho que vamos lá. Primeiro, por que se segue por esse caminho? Eu acho que quem empreende, a primeira coisa que empreende por necessidade, né? Eu acho que aqui o que formou lá atrás foi a necessidade das pessoas de melhorar de vida, de se desenvolver, isso que fortaleceu o empreendedorismo aqui na região. Carregar um sobrenome e uma tradição familiar nisso, o que traz de melhor? Eu não sei como é diferente, né? Mas o que eu posso te dizer é que traz sim um pouco de experiência familiar no assunto, mas por outro lado também carrega um pouco de expectativas altas e talvez traz um pouco mais de responsabilidade para as nossas manobras, né? Eu me cobro muito, sou cobrado, né? Mas especialmente me cobro muito e cuido muito com as decisões que a gente toma, com os rumos que a gente escolhe, né? Especialmente porque quando se tem uma história e se tem algo já conquistado,
há também o que se preservar. Ao mesmo tempo que a gente precisa empreender, arriscar, também há que se ter segurança de manter uma base forte para honrar todos os compromissos que se tem, seja com clientes, com parceiros, mas também com todas as pessoas que ao longo de toda essa história se somam a gente no trabalho, né, no desenvolvimento de uma empresa. Transfiro a questão para ti também, Eduardo. Família Gravina, um sobrenome tradicional da indústria, de serviços. Como é que tu foi te posicionando nesse mundo do empreendedorismo? O que te motiva, dá satisfação de trabalhar esse legado? Bem, eu acho que, além de tudo que o Johnny falou, eu corroboro 100%. Né, o exemplo vem de casa e nas duas famílias também, tanto na Zagonel, Branquer Gravina, que é do meu avô Hilário também, o meu avô Agenor foi presidente aqui da CIL também. O trabalho abnegado vem de casa também, né? Essa dedicação, se doar um pouco para entidades, para conselhos de classe, para o que seja. E isso também, a responsabilidade de levar toda essa credibilidade construída ao longo do tempo, né? Tudo que a gente faz carrega o nosso nome, mas carrega um histórico construído por muitos e muitos anos, né? De responsabilidade, de seriedade, aprendi com meu pai, ele sempre fala isso, né? Não podemos ter segundas intenções, temos que ter primeiras intenções, sempre ser claro nas coisas, né? Então acho que a gente carrega tudo isso, muitos anos. De uma maneira interessante, existe muito forte aqui o cooperativismo, acho que tem a ver um pouquinho da nossa origem, né? Tanto a imigração alemã como italiana. Como é que vocês se posicionam dentro desse contexto? Como é que vocês se prepararam, estimularam para vocês participarem também do associativismo, que é um trabalho voluntário que vocês fazem? O envolvimento nas associações, ele é voluntário nas associações empresariais aqui da região. Eu acho que um pouco do que o Gravina trouxe, né? Muito se viu de casa, né? A gente se acostumou a ver assim. Meu pai a vida inteira participou como voluntário, se doou para a comunidade e isso sempre foi algo muito natural. Eu também iniciei atividades voluntárias lá por volta de 14 anos, lá no Interact Club, vinculado ao Rotary. Depois, com a atuação, aquela coisa, tu vai escalando, participa de grêmio, participa de clube de serviço, de Rotaract, de voluntários na própria ACIL, lá atrás, participando de feiras. E isso vem de uma forma natural, entendendo que a gente precisa também dar um pouquinho de retorno para a comunidade. Acho que essa nossa história de associativismo, de cooperativismo, ela vem, assim como quem empreende, ela vem da necessidade, né? A gente tem que lembrar como tudo começou aqui. Quem veio para cá no passado veio em busca de uma vida melhor. Vieram imigrantes com melhores condições, mas na grande maioria veio gente que veio aqui começar do zero, né? E nessa situação, se unir, se reunir em comunidade para melhorar a vida de todos, foi essencial. E segue sendo assim, né? A gente entende que nós precisamos entregar um pouco de volta para que coletivamente a gente possa melhorar, não só para mim, mas para todos nós. O empresário da área da construção civil, né? Vocês estão envolvidos nos seus negócios, tem muito a ver com essa área. Essa área é uma área que trabalha muito planejamento, preparação de projetos, licenciamento, vários movimentos de organização antes de ir para o mercado. A partir dessa experiência de vocês nesse segmento, vocês de alguma forma conseguem fazer uma leitura mais organizada e qual é a importância disso para exercer a liderança empresarial numa cidade que nem Lajeado? A origem do negócio de vocês, a origem familiar, e ter uma visão, isso ajuda a enxergar os problemas, as oportunidades, por exemplo, aqui na nossa cidade de Lajeado? Gravina. Sem dúvida, eu acho que no âmbito empresarial, a gente consegue, no dia a dia, né? O empresário de qualquer ramo, nem só da construção civil, mas a gente vai aprendendo com as pauladas que a gente vai tomando, né? Então,
o dia a dia nos ensina como lidar com essas coisas. Mas participar de uma associação que nem a CIL faz com que a gente consiga ver todos os âmbitos, né? Não só o nosso nicho, não só onde é que a gente está inserido, mas também ver outras disciplinas, digamos assim, da cidade que necessitam de atenção da população, né? Outros segmentos que necessitam. A gente daqui a pouco fica muito retido no planejamento. Do dia a dia da empresa. Isso. E não percebe todas as outras pautas importantes que fazem o meio. Eu vou citar um exemplo: o recolhimento de lixo, estacionamento rotativo, né? São coisas que a gente acaba se envolvendo, né? E dando uma atenção que só participando de uma entidade de classe a gente consegue ter a dimensão da importância disso para uma cidade. E talvez eu incluiria, além disso, né? A gente vem aqui e se propõe a ser redundante, né? A gente busca ser propositivo. E quando a gente olha a capacidade que a gente tem quando reunidos, especialmente quando a gente olha para trás, em grandes conquistas que essa entidade propiciou, que as pessoas que estiveram aqui antes, que essa organização conseguiu fazer no passado e que reflete hoje em conquistas importantes, em coisas que viraram o nosso dia a dia, a gente acaba criando essas mesmas expectativas do nosso trabalho para frente. E uma coisa que eu sempre digo: quem se dedica aqui, né, tem compromissos. Não pense que o Johnny ou o Gravina aqui tem uma condição de poder se afastar dos seus negócios e tem tempo para isso. Não, a gente diz, estar numa entidade empresarial é coisa para gente ocupada mesmo. Negócios e família, né? Exatamente. A gente sempre diz, a gente tem no mínimo outras duas prioridades na vida e a gente tenta equilibrar isso. Não vamos ser 100% em tudo, mas vamos tentar ser uns 70%, 80% em cada coisa, dedicar algum tempo aqui, sim, tempo de quem talvez está deixando alguma coisa de lado na sua empresa, deixando às vezes um pouquinho de lado na sua família e entregando algo que vai retornar para todos. E quem sabe lá na frente poder lembrar, né? Olha, aquela mobilização resultou numa obra importante, resultou numa mudança que foi significativa para a nossa comunidade. Eu tenho uma curiosidade: quando tu assumiu a presidência da CIL, tu fez o teu planejamento, tu convidou as pessoas que gostariam de fazer parte do teu time, né? Mas quando tu sentou na cadeira, efetivamente, o que te chamou a atenção diferente da expectativa, se é que teve algum fato diferente quando tu assumiu, sentou na cadeira de presidente da CIL? Olha, eu te diria que o que mais me espantou foi ir compreendendo o tamanho da entidade, o tamanho das ações, o alcance da entidade. Por mais que eu vinha participando de feiras, especialmente, né? Eu não era especificamente da diretoria, mas atuava nos eventos, atuei na Construmóvel por bastante tempo, depois cheguei a ser presidente, e o que mais me chamou a atenção foi aquilo: a cada dia era uma nova descoberta. Quer dizer, a CIL tem isso também. Mesmo participando e tendo uma certa proximidade, eu não tinha real noção da dimensão da entidade e do alcance das pessoas, das ações que acontecem aqui. Assim, o que vocês consideram da importância estratégica, os debates, para os temas? Tem uma associação centenária que atrás fala em 100 anos, a CIL já completou 100 anos, o que? Já está com 105, 106 hoje ou não? 103, se não me engano. Então, cheguei perto. Qual é, digamos assim, do ponto de vista da nossa cidade, os grandes impactos, o que a CIL bota na pauta, como é que a avaliação vocês fazem do ponto de vista da CIL, da nossa cidade de Lajeado? Assim, para conversa, sem entrar muito nos detalhes, assim, o que chama atenção a nossa cidade de Lajeado, sentado na cadeira de uma liderança empresarial que nem a CIL? Respira, Gravina. Não, é que assim, é algo que a dimensão, que nem o Johnny falou, a dimensão é tão grande, assim, a gente vai para todos os lados mesmo, assim, surgem tantas pautas, e a gente acaba se envolvendo de alguma forma em todas elas. Então, cara, desde
Eu posso citar, assim, a concessão BR-386, algo regional. A Ponte dos Vales é algo regional. Não se restringe só a Lajeado também. Aí quando tu vem para Lajeado, Parque do Imigrante, tu vem para Lajeado, o posicionamento da CIL em se manter aqui nesse local, né? Esse local que foi atingido pela enchente. Realmente algo... É difícil botar uma dimensão em tudo que abrange. Fala, Julinho. Eu acho que, e principalmente, o respeito que foi conquistado ao longo desses mais de 100 anos. Sempre se esperou de quem ocupou os cargos, seja de liderança ou os cargos diretivos daqui, muita responsabilidade nos seus posicionamentos, né? Não é ser isento sempre, não é nada disso, é ser firme, é ser duro quando necessário, é apoiar quando necessário, mas principalmente não ser raso. Eu acho que... O que é não ser raso? Nós estamos num momento, Vink, com muitas discussões, com muitas coisas importantes acontecendo, que infelizmente, né, o cenário, aquela coisa da política, do se posicionar com apenas uma frase, isso tem minado os debates sérios e as coisas não conseguem ir adiante. Gravina tocou aqui um ponto importante. As entidades empresariais aqui do Vale do Taquari se posicionaram e estão posicionadas favoravelmente, por exemplo, à concessão do Bloco 2, que é o que nos toca aqui na região. Não há outros grupos apoiando isso. Pelo contrário, há muitos grupos que estão se posicionando na forma de pedágio não, como se essa fosse uma alternativa. A partir do momento que a gente se aprofunda e conhece um pouco o tema, a gente entende que não é um assunto de manchete. Quer dizer, aqui na região há um grupo que atua nisso há 5, 6 anos, esse grupo. Tem gente com 12 anos de assunto já, que lá atrás, quando a coisa não estava agradável, judicializou, brigou com o governo, conseguiu muitas conquistas, muitos avanços, e nesse momento entende que é hora de prosseguir, é hora de ir à frente, conceder, ter investimento, melhorar a infraestrutura. E em meio disso tudo, há posicionamentos vazios, né, que sem o conhecimento profundo de causa, que minam o avanço de um tema tão importante para a gente. E esse é um deles, né? Assim são outros. A gente está num lugar diferenciado. Eu penso assim, é um dos grandes fóruns de debate acontece nesse ambiente aqui, que aqui se realizam reuniões de almoço, trazem autoridades para apresentar projetos, momentos festivos, né? O que te chama a atenção da repercussão desse ambiente? Aqui é o lugar onde se realizam grandes debates, né? Nos últimos anos aconteceram aqui grandes decisões, aqui acontece fora das entidades, é o caso do debate do saneamento, das duplicações, governadores. Qual é a simbologia desse local? Eu acho que um pouco disso que eu falei antes, talvez seja repetição, mas trazer, no momento que a gente está aqui, a gente entende que o assunto tem que ser sério, o posicionamento tem que ser correto, que a gente representa não só a Zagonel ou a Vincer, a gente representa muitas empresas, a gente não faz por uma empresa ou outra, a gente faz pelo coletivo, a gente faz aquilo que melhora o ambiente até para o concorrente. É isso que acontece aqui dentro. E eu acho que tem um peso de responsabilidade e, ao mesmo tempo, um peso de ser ouvido. O que a gente manifesta aqui, as cobranças que a gente faz, elas são ouvidas. Não quer dizer que elas... têm repercussão. Existe a repercussão, não quer dizer que seja só falar. Tem que ter muito trabalho também de articulação para que as coisas possam ir adiante. Mas a gente consegue, sim, provocar o debate, levantar questões novas, aprofundar alguns assuntos que são importantes, trazer isso para a comunidade empresarial. E a própria comunidade é bastante atuante e eu digo, como ouvi logo numa reunião almoço aqui, tivemos a presença aqui da recém-eleita prefeita e do vice-prefeito, uma pessoa que veio pela primeira vez aqui e me disse assim, olha, eu não fazia ideia que houvessem tantas cobranças lá, né? Eu achei que era um ambiente de tirar foto e acenos de um para o outro que não houvesse cobrança. Não, os empresários vêm aqui também cobram, também exigem.
E quem se dispõe a vir aqui tem que estar preparado e pronto para responder. A gente tem uma economia diversificada, né? A proteína animal, os doces, a indústria ainda são muito fortes, né? Tem um setor terciário de serviços que engloba o comércio muito atuante. Esses segmentos todos, de maneira geral, eles fazem parte do quadro social da ACIL, primeira questão. E como é que é representar essa diversidade de negócios numa entidade centenária tão importante que nem a ACIL? Vou responder assim, então. Acho que, sim, todos esses segmentos estão inseridos aqui dentro, independente do tamanho, do porte da empresa, né? Tem desde microempreendedor individual até grandes empresas de grande porte. Todos têm voz. Quem quiser vir aqui ser ouvido, trazer sua demanda, tem espaço para isso nas reuniões de diretoria. Todo mundo é bem-vindo, não só os diretores, não só os vice-presidentes. Então, cada 15 dias nós temos esse espaço. Já ouvimos diversas demandas e todas elas são levadas adiante. Por uma, por duas, por 3 pessoas. Eventualmente se cria um grupo de trabalho, né? Então, todo mundo tem a oportunidade de colaborar e também de receber algo em troca da sociedade. Ô Zagonel, tu tá quase entregando, olha a cara de felicidade, ansiedade do Gravina. Ele vai em março receber, se o associado evidentemente confirmar a eleição. Acho que eles vão votar nele ou não? Eu tenho certeza. Tem certeza que sim. Tenho certeza que sim. É uma boa escolha, né? Foi uma ótima escolha. Então, assim, olhando para trás, assim, entre a realidade e a expectativa desses empreendedores, diversos segmentos, né? Como é que tu consegue articular essas demandas em projetos e, digamos assim, na média, conseguir, entre aspas, agradar ou dar uma solução ou uma expectativa favorável para as demandas do quadro social, por exemplo, deve ser muitas possibilidades aqui na nossa cidade de Lajeado? É desafiador. É desafiador trazer o empresário, a comunidade empresarial para dentro de uma entidade, por mais que tenhamos aqui, nós somos hoje mais de 400 associados, mas nós temos um universo aqui hoje, se eu não me engano, na ordem de 15 mil CNPJs na cidade. Então, quer dizer, muita gente está fora, né? E é um desafio trazer essas demandas tão diversas da realidade de alguém que talvez tenha o seu negócio e trabalhe sem nenhum funcionário, e empresas aqui gigantes com faturamentos aqui ultrapassando já a cifra do bilhão. Eu diria que convencer as pessoas a estar próximas, fazer as pessoas entenderem que este é um espaço delas também, fazer entender que elas podem e devem se doar um pouquinho para a causa coletiva e que elas podem e devem se sentir representadas em quem está ocupando esse espaço e principalmente se aproximar. Entender que não é um clube deles lá e nós aqui, não tem nada disso, que é um grupo aberto, né, que precisa da proximidade com as pessoas, mas também entender que não significa que a entidade vá ter condição de responder a todos os meus anseios. Porque uma necessidade particular, ela sempre vai ser respondida na entidade como uma solução coletiva. A entidade nunca vai ser usada para atender uma demanda particular. A gente tem que converter aquela dor que está atingindo o pequeno empresário, a gente tem que conseguir agir de maneira que a solução beneficie todo o mercado. E só rapidamente, também demonstrar para as pessoas que, além de vir aqui daqui a pouco trabalhar para um bem comum, elas podem tirar muito daqui, muito, no networking, no contato com pessoas. Que nem o Johnny falou, não é o clubinho daqueles ou daquelas, não. Mas aqui a gente proporciona fóruns de debate, tem o Fórum da Mulher Empresária, tem o Fórum dos Empresários, Fórum dos Jovens Empresários, tem agora o núcleo de ESG também. Então, tem muito o que tirar daqui também, né? Quem estiver perto da associação comercial ou da sua entidade de classe, tem muito o que tirar, além de poder contribuir também. É uma entidade representativa, mas também de oportunidades. É isso, né? Exatamente. Primeiro bloco a gente falou sobre a importância da ACIL dentro do contexto da cidade de Lajeado. No próximo bloco a gente vai falar das oportunidades, os desafios
que essas duas lideranças entendem na data, no dia do aniversário de 135 anos da cidade de Lajeado. Podemos conversar um pouco sobre isso? Vamos lá? Tu que manda. Programa. Estamos na sede da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, falando com o atual presidente, Johnny Zagonel, o Eduardo Gravina, próximo presidente. Sempre com apoio de Black Contabilidade, Marcalten, Moto Mecânica, Consultora Diamond, Dale Carnegie, Consultora Giovanella, Pórtico Pré-Fabricados, BI Machine, Lorenzon Plásticos, Sharon e Perosso, Gestão Tributária. Daqui a pouco a gente retorna. De Lajeado, data importante hoje. Programa sempre com o apoio de marcas importantes, Lorenzon Plásticos, Sharon e Perosso, Gestão Tributária, BI Machine, Pórtico Pré-Fabricados, Consultora Giovanella, Dale Carnegie, Consultora Diamond, Moto Mecânica Volkswagen, Marcalten, Propriedade Intelectual e Black Contabilidade. Que vocês definem assim como vantagens competitivas da nossa cidade de Lajeado? Se fosse vender a nossa cidade de Lajeado, o que vocês elencariam como vantagens competitivas? Acho que o principal, hoje a gente é uma cidade que tem desafios sim, mas que oferece um bom nível de qualidade de vida, uma ótima estrutura de serviços, uma economia dinâmica que acaba alimentando todo esse sistema, né, de qualidade de vida, de serviço, de oportunidades e, ao mesmo tempo, uma posição geográfica aqui que nos coloca pertinho da capital, né, a 1 horinha de um aeroporto internacional. Temos bons vizinhos e próximos, né? Tem bons vizinhos, uma região toda próspera. Nós estamos... E diria outra, né? Um rio maravilhoso que nos traz percalços, sim, mas não nos deixa na mão. Uma infraestrutura por melhorar, sim, mas que quando a gente olha para a realidade de Brasil, não nos deixa tão atrás. O país como um todo é carente disso e a gente vem criando um ambiente melhor. Mas eu acho que o principal é esse dinamismo da economia, essa roda que cria um círculo virtuoso de mais oportunidades, de mais geração de riqueza, que permite as pessoas virem para cá, que atrai as pessoas ao mesmo tempo. É uma região que cresce, tem condição de oferecer prosperidade. E a gente é próspero. A gente está localizado aqui perto do rio. Aqui nasceu a atividade empreendedora da cidade. O rio era logística, transporte. Se a gente der uma volta aqui na Silva Jardim, a gente vê muitas casas de negócios, né, que nasceram justamente por estar ao lado do rio, né? Que foi, digamos assim, um dos grandes motivos do desenvolvimento comercial, de logística aqui da cidade de Lajeado. Mas, Gravina, por que tu considera uma cidade acolhedora? Acolhedora é que alguém te recebe bem. A gente vê muitas pessoas que vêm de fora, vêm trabalhar aqui, que acabam ficando aqui e desenvolvendo seu negócio. Complementando um pouco ali a resposta do Johnny, acho que Lajeado, assim, acompanha um pouco menos de tempo essas questões políticas e tal, mas Lajeado sempre teve debates muito propositivos, né? Então, isso faz com que a cidade ofereça possibilidade de desenvolvimento, né? A gente não vê, digamos assim, tranca-rua, a gente não vê pessoas não pensando no desenvolvimento da cidade, né? Lajeado também possibilita, para quem vem de fora, principalmente nos últimos anos, assim, Lajeado investiu de uma maneira muito forte nos parques, eu acho. Eu acho que isso atrai as pessoas que vêm pessoas que vêm de fora morar aqui, né? Isso faz com que a pessoa perceba valor nos ambientes comuns da cidade, né? Pô, Lajeado hoje tem eu passei ali agora vindo para Sil aqui ali no Chafariz, ali na beira do rio, sabe? Cara, isso não tá dentro de nenhum clube fechado, a quadra de basquete, as quadras de areia, a pista de skate, a pista de patinação, isso não é para poucos, isso é para todos, né? Lajeado possibilita isso. Então, acho que
Eu acho que isso é um dos fatores primordiais. O Johnny. Johnny ou Juni? Johnny. Achei que nem Johnny. O Johnny, um grande debate aqui que se estabelece é as oportunidades de trabalho que existe aqui, né? Ao mesmo tempo que se procura profissionais para trabalhar dentro das organizações, tem uma veia empreendedora muito forte, onde as pessoas, de maneira geral, querem ter o seu próprio negócio. Como é que se acha um meio termo para que, ao mesmo tempo, as organizações não tenham dificuldade de contratar os seus profissionais dentro de casa e também num ambiente onde o empreendedorismo está na veia, assim, o cara quer ter o teu negócio dele. Como é que chega um ponto de convergência nisso? Sabe que em alguns momentos isso tem vindo ao debate, porque nos últimos anos se falou muito em empreender, né? E talvez sendo essa a melhor oportunidade, o melhor caminho para os profissionais serem bem-sucedidos. E em algum momento se abandonou, inclusive, a carreira executiva, que ela pode ser muito mais recompensadora, dependendo da posição, do que propriamente do empreendedorismo. Mas eu diria que a gente não pode enxergar como competidores, e sim como atividades que se somam. Se nós estamos num local dinâmico que permite que empresas cresçam, que empresas demandem novas pessoas, naturalmente, junto com elas, virão muitas oportunidades para quem quer empreender. Isso nunca vai estar dissociado. Se houver essa dissociação, a gente está num local onde vai ter uma concentração de riqueza em poucos locais e que não vai se permitir uma construção maior. E aqui eu vejo que a gente tem essa possibilidade. Nós temos uma possibilidade de ascensão, de crescimento, de geração de riqueza para as pessoas em várias frentes. Seja em grandes empresas que felizmente aqui na região tem crescido e vem demandando, às vezes, profissionais muito mais preparados, inclusive importando de fora, mas também para quem resolve empreender e criar o seu espaço e amanhã depois se tornar uma dessas grandes empresas ou então simplesmente criar a sua vida de forma mais independente. O espaço é fértil, o terreno é fértil para ambos. E não se pode enxergar como competição, né? Mas a gente tem que entender que isso tudo nos faz, primeiro, gerar mais riqueza para as pessoas, necessitar mais tecnologia, mais conhecimento no trabalho que é empregado aqui, porque nós não somos uma região de mão de obra barata, né? Quer dizer, se uma empresa precisa de um volume grande de mão de obra barata, provavelmente não é aqui que ela vai se instalar, mas a gente é um lugar que, com o emprego de tecnologia, com pessoas preparadas, a gente pode ter condição de produzir mais e de gerar mais riqueza. Esse é o nosso grande desafio. Cidade que tem um orçamento aproximado de uma expectativa de 750 milhões, um PIB per capita de média 72 mil, o do Vale em torno de 50 mil, ou seja, acima da média regional. No Rio Grande do Sul, em torno de 60 mil. Ou seja, nós temos indicadores de oportunidade de renda bem acima da média. Ou seja, que o Lajeado puxa a média para cima. Então, é um lugar, né, que atrai muito. Quais são os grandes desafios de planejar isso? Mobilidade, casas, transporte, logística, educação. Como é que vocês enxergam daqui para frente uma cidade de praticamente 100 mil habitantes, que provavelmente circulam aqui mais uns 50% por dia, conta de padeiro, né? Logo nós temos que planejar a cidade para 200 mil pessoas circulando, 300 mil. Como é que vocês enxergam daqui para frente a organização e o planejamento dessa cidade? O que eu vejo hoje, Lajeado já está caminhando por um lado, assim, para mim é muito claro isso, de núcleos separados, pequenos centros, né? Conventos é
um exemplo claro disso, por exemplo. Mas a gente vê bairros como o Jardim do Cedro também, ruas... Já tem uma rua principal, digamos assim, com comércio local, com todos os serviços praticamente que a população precisa. E conversava hoje de tarde no escritório com um colega justamente sobre isso, assim, olhando o caderno do Ahora, né, sobre os 135 anos de Lajeado. E nós tocamos justamente no negócio assim, não adianta nós pensarmos na cidade para 100 mil habitantes, que é o que nós temos hoje, e hoje nós temos demanda de melhoria para atender a necessidade atual da cidade, tem já essa demanda, mas nós precisamos pensar para quando a cidade tiver 130, para quando a cidade tiver 150, a solução não pode ser para agora, a solução tem que ser para anos e anos para frente. Qual é o papel da ACIL nesse movimento, Johnny? Olha, é de cobrar e de provocar. A gente tem feito isso, seja de forma propositiva, quando a gente se reúne e apresenta para o município, para a comunidade, um projeto novo lá para o Parque do Imigrante, felizmente contemplado. A gente cobra quando a gente reúne o Fórum das Entidades e vai para cima da prefeitura pedindo uma atenção especial ao saneamento, reivindicando melhorias para o município, reivindicando que a gente construa uma base, uma infraestrutura forte na área do saneamento para o futuro, preparada para o futuro. E quando a gente cria um ambiente melhor para os negócios. Isso é fundamental. E eu acho que colaborar também é uma palavra boa de se usar, assim. Nós estamos aqui, é um grupo de centenas de empresários, né? Uma representação grande da cidade, que representa, além dos empresários, uma enormidade de colaboradores que também enfrentam os problemas de mobilidade. Então, a gente também está aqui para cobrar, mas a gente está aqui também para colaborar no que acharem necessário. Quando se pede melhorias no Parque do Imigrante, o outro lado que a ACIL, de maneira efetiva, faz a Expo Vale, Consumo Móvel, quer dizer, é isso que eu estou falando, né? E também colaborar em projetos, por exemplo, teve um projeto de lei mobilidade urbana, isso passou, sabe? A gente foi chamado para colaborar por isso, depois até foi levado por Fórum das Entidades, a gente tem isso em Lajeado também, que é muito positivo, o Fórum, né? O Fórum faz um trabalho fantástico, dá mais peso ainda para as argumentações, mas dizer que nós estamos aqui à disposição, a ACIL, né, está aqui, nós, eu digo ACIL, não é, hoje estamos nós aqui, daqui a alguns anos não vai ser nós, mas a ACIL sempre vai estar aqui para poder colaborar no que acharem necessário. 62% de crescimento de habitantes em 25 anos. Conventos, o primeiro bairro de população, 7.542. Segundo, Jardim do Cedro, 7.013. Terceiro, São Cristóvão. O Jardim do Cedro já passou o São Cristóvão. Quarto, Universitário, 6.724 habitantes. E o quinto, o Valoroso Centro, né? Que aqui é o nosso centro, a gente está. Curiosidade, Johnny. Como é que os poderes constituídos, a Praça da Matriz e a Câmara de Vereadores repercutem quando a ACIL vai lá e tem uma conversa propositiva, mas de cobrança? Como é que é a relação da ACIL, dos poderes que têm a função de administrar, digamos assim, de liderar institucionalmente a nossa cidade de Lajeado? Olha, os episódios que eu testemunhei, o que eu posso dizer, que eu participei e testemunhei, sempre foram de altíssimo nível. Salvo pouquíssimas exceções ali onde houveram talvez um e outro comentário despropositado, mas no geral sempre muito bem recebido. Eu posso falar do período que eu estou mais ativo, né, especialmente junto à gestão municipal, seja ali no período do Marcelo, agora no período da Gláucia. A gente sempre foi muito, muito bem recebido, né, e sempre fizemos as cobranças necessárias, mas sempre no tom correto, né? Como diz um dos nossos diretores,
Tem que ser firme, mas com ternura, alguém nos diz. Um nobre conhecido de nós três, né? A gente tem que ser firme, mas com ternura. Isso com educação. No campo, realmente, para que o debate aconteça no campo das ideias, no campo das propostas, e que se possa construir algo positivo das críticas, das cobranças, para que o resultado seja positivo. Eu acho que eu definiria como muito maduro a relação, principalmente com o executivo, que é o que a gente tem mais relação desde que eu estou na diretoria da CIL. Muito maduro, sempre entendendo que nós vamos concordar em alguns pontos, vamos discordar em outros, mas que por discordar de alguma coisa não interfere em outra demanda necessária. Sempre tivemos essa relação muito madura, eu considero dessa forma, assim. O meu negócio, compartilhando experiências, estamos na sede, no salão de eventos da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Lajeado. Curiosidade, Júnior, tu balançou depois dessa última catástrofe que teve que tirar a sede da ACIL daqui ou não? Olha, foram cenários que foram estudados, sim. E aí, no momento, inclusive, foi um tema bastante polêmico. E esse foi um dos assuntos que a gente tratou em conselho, né? A entidade tem um conselho e a partir daí se entendeu que, dentro das possibilidades da própria entidade, a alternativa de ficar aqui era melhor para a entidade e também para a cidade. Isso, inclusive, em conversas com o próprio município, né? O próprio município também manteve seus investimentos que vinham acontecendo aqui nessa região. E a gente entendeu que a gente é, de certa forma, uma âncora para que se mantenha a vida aqui, para que se entenda que, apesar de tudo, a gente precisa aprender a lidar com essas situações extremas, mas a gente não tem a opção de abandonar essa região. O meu negócio, compartilhando experiências. Em seguida, a gente retorna para a parte final, sempre com o apoio de Sharon de Perusso, Gestão Tributária, Lonezon Plásticos, BI Machine, Black Contabilidade, Marcauten, Moto Mecânica, Consultora Diamond, Dale Carnegie, Consultora Giovanella e Pórtico Pré-Fabricados. Já a gente volta. Hoje estamos na sede da CIL, trocando figurinhas com o atual presidente, Johnny Zagonella, Eduardo Gravina, o nosso futuro presidente. Agora, dica de livro. Uri Levine, cofundador da Waze, apaixone-se pelo problema, não pela solução. É desafiadora a ideia do Levine, né, Zagonella? É desafiadora. Eu comentei antes que assisti uma palestra dele aqui em Porto Alegre e é algo que sempre me faz pensar e com frequência eu cito essa frase dele, porque a gente se apaixona por uma solução e abandona todas as outras possibilidades. É assim que surgiu o Waze lá atrás. Exatamente. Aproveitando de estar com o microfone, qual é o legado assim, que tu gostaria de ter deixado, né, aqui na CIL, para a cidade de Lajeado, como presidente e liderança empresarial? Assim, o que te deu orgulho, está te dando orgulho para ter exercido essa liderança tão importante nessa entidade centenária que é a CIL? Olha, eu diria que não tem um item específico, mas são vários. Eu acho que é começar por pessoas. O que me dá muito orgulho são as pessoas que se envolvem e que a gente consegue manter vinculadas à entidade e propriamente saber que tem continuidade. Quer dizer, que alguém se identificou de alguma maneira, que deu para despertar também em mais uma pessoa a aceitar esse desafio e seguir à frente. Quando a gente olha de conquistas, olha, eu vindo lá, sendo cria de feiras, né? Eu sou cria de Expo Vale, de Construmóvel. Esses eventos, para mim, têm uma relevância muito grande. Eu acho que isso traz um retorno fantástico para toda a comunidade, para todos os empresários. E esse ano tem, né? E esse ano tem. Está super bem encaminhada, um ótimo presidente para a CIL, ótimos presidentes para a Expo Vale, para a Construmóvel. A arquiteta. Na Expo Vale, a Adriana Machado, arquiteta. Na Construmóvel, o André Damiani, empresário da construção civil, do mobiliário. Quer dizer, um monte de gente boa dedicada, mas um monte de gente boa aqui dentro da CIL, equipe comercial, equipe de
preparação, de produção, um monte de gente que dá satisfação. Eu acho que isso é o principal. E aí, lógico, quando a gente olha a realização do que lá atrás, durante tantas feiras, era talvez um sonho distante, e a gente vê se tornar realidade com o nosso futuro novo centro de eventos lá no Parque do Imigrante, é algo relevante. Quando a gente olha para uma grande obra acontecendo aqui, que se intitula, né, no município vizinho, mas que vai trazer benefícios enormes aqui para o município, a gente se sente como entidade um pouco parte dessa conquista, né? Porque a gente manteve posição, a gente exerceu um papel importante a nível regional também, né? Principalmente para dizer, sendo de Lajeado, e dizer, olha, a melhor coisa para a região é este projeto. É isso que a gente trabalhou em conjunto. Isso teve uma relevância importantíssima para todos os outros municípios. Como eu vi lá de Encantado, olha, é a primeira vez, uma situação particular, que a gente vê o município de Lajeado se posicionando como região e olhando para isso. Isso é importante, a gente precisa aprender coletivamente. Então, são várias coisas que me orgulham, mas em especial essas coisas que a gente conseguiu em conjunto. E aí, Eduardo? Está na academia, já te preparando para esse desafio. Quem vai ser a cara do Eduardo Gravina, a nova diretoria da ACIL, dentro desse contexto da cidade de Lajeado? Bem, eu participei de 2 diretorias até agora, né? Fui convidado pela Grace, né? Citada como uma das apoiadoras do programa. A Grace que me convidou para estar na ACIL. Depois com o Johnny, e nessas 2 gestões eu aprendi que a ACIL não é só também o que está no jornal, o que está nas notícias. A ACIL também tem um lado interno. Esse lado interno, ele é muito desafiador também. A ACIL passou por desafios por causa das enchentes nos últimos anos, assim, com perdas imensuráveis. E essas perdas são físicas, são perdas de associados. Então a gente tem todo esse desafio pela frente também. A gente tem que fazer a ACIL voltar a ser vista pelos empresários. A ACIL tem que... a gente tem tem que dar uma continuidade nisso, né? O Johnny já começou e a gente tem que agora dar continuidade nisso, trazer as pessoas aqui para dentro, buscar pessoas engajadas, pessoas que tenham vontade de colaborar. Eu acho que esse é o maior desafio. E acredito que as demandas, as pautas institucionais, assim, as pautas que a gente debate externamente, elas acabam vindo naturalmente para a ACIL, né? A ACIL, o que a gente não provoca acaba sendo provocado, então isso é uma coisa natural. O que a gente precisa é ter cada vez mais gente junto da gente para alcançar voos maiores. Está montando um time competitivo, então? Pretendo. Também surpreendeu assim, muito positivamente a procura das pessoas, né? Querem participar. E eu acho que isso é um trabalho que vem... Eu acho que o Johnny não teve isso, não vejo isso quando o Johnny estava montando o time dele, assim, teve que correr atrás de gente. Tem bastante gente me procurando, gente com os mesmos princípios, a gente observa isso, com os mesmos ideais de associativismo. Então, acho que a gente vai ter uma turma legal e vai conseguir botar mais gente boa para dentro. Ô Johnny, isso eu acho que é um grande legado, porque se tu consegues deixar boas sementes para que esse movimento continue de maneira em ascensão, para mim, digamos assim, de um presidente deixar esse movimento positivo, parabéns. Eu acho que é o verdadeiro legado de um presidente quando ele abre portas e oportunidades, né? Sabe que eu gosto muito da associação de sucesso com sucessão. Eu acho que se a gente tem o desafio das empresas, nas empresas familiares é a sucessão, o desafio nas entidades é a sucessão. Se a gente entende como parte do sucesso, uma parte relevante do sucesso, essa continuidade, saber que vai adiante, saber que estará em boas mãos, eu acho que isso realmente dá muita satisfação e com certeza motivo de orgulho. É uma característica do meu negócio fazer celebração, fazer um brinde. Hoje vai fazer um brinde especial, além de vocês, pela liderança, pelo trabalho voluntário que fazem pelo empreendedorismo e também pela nossa cidade de Lajeado. Vamos brindar aos 135 anos da cidade de Lajeado, fazer um tintim aqui, tintim. A Lajeado, vida longa ao empreendedorismo na nossa cidade de Lajeado.
Encerramos aqui a edição especial do programa O Meu Negócio. Semana que vem a gente promete retornar. E viva a nossa cidade de Lajeado.